Capítulo 600, Morte instantânea. Tradução, Cyber Revisão, 0. Lin Ming permaneceu imóvel na arena, a lança divina do cometa roxo ainda em sua mão como se ele fosse uma escultura de pedra. Mas na frente de Lin Ming, com todo o rosto coberto de sangue, Kai Yang estava rindo, haha. Como é? Será que minha vontade imperial é boa? Essa cena fez com que o público ficasse atordoado. Kai Yang passou muito tempo reunindo potencial para o ataque, mas depois que seu ataque colidiu com o de Lin Ming, foi ele quem foi enviado voando de volta. Eles pensaram que Kai Yang estava acabado, mas nunca esperaram uma mudança tão estranha. Parecia que alguém lançou um encantamento sombrio sobre Lin Ming. Sem dúvida, esse era o mistério que havia sido adicionado ao ataque de Kai Yang agora. Vontade imperial, o que é isso? Parece perigoso. Lin Ming, parece que ele não pode se mexer. Essa vontade imperial é definitivamente algum tipo de ataque de alma. Kai Yang é realmente digno de ser chamado de um dos demônios celestial de 7 estrelas. Como um gênio da raça de Abret que é habilidoso em ataques de alma, mesmo que as habilidades de defesa da alma de Lin Ming sejam fortes, elas na verdade não puderam bloquear este movimento de Kai Yang. Isso é muito assustador. Lin Ming era como uma estátua, e sua verdadeira essência protetora também estava desaparecendo. Enquanto Kai Yang cortasse com seu sabre exterminador de almas, então a cabeça de Lin Ming cairia. A luta acabou assim. Os olhos de Kai Yang brilharam com uma excitação feroz. A hora de provar a si mesmo chegou. O talento número 1 dos últimos 10.000 anos realmente morreu sob sua mão. Daquele ponto em diante, ele tomou o destino de Lin Ming como seu. Ele havia suportado tanta dor e sofrimento no caminho do imperador, tudo a fim de obter esta vontade imperial. Esta vontade imperial veio de uma verdadeira potência do nível imperador. Não era algo que um artista marcial comum pudesse suportar. Até mesmo apenas uma pequena onda teria um enorme impacto no mar espiritual. É uma pena que você não possa ouvir o que estou dizendo. Quem se importa com o quão forte você é? Você ainda vai morrer pelas minhas mãos. Kai Yang rugiu. Ele deu um passo para frente e então começou a correr em direção a Lin Ming. Quando os artistas marciais por perto viram isso, nenhum deles piscou. As mãos de Mukgu estavam suadas, Feng Shen estava em silêncio, e os lábios do Lorde Superior Yan se curvaram em um sorriso diabólico. Como um Lorde Superior, ele certamente sabia o quão aterrorizando a vontade imperial era. Ele não achava que Kai Yang teria sido capaz de capturar um fio da vontade imperial para usar por si mesmo. Para este sujeito, não havia melhor método de cultivo. Morra! Com o sangue do talento número 1 dos últimos 10.000 anos, vou fazer o meu caminho para me tornar um imperador demônio. Kai Yang deu um sorriso maníaco. Ele floresceu seu sabre, cortando direto na direção da garganta de Lin Ming. Mas neste momento, uma voz indiferente soou no ouvido de Kai Yang. Que pena, eu quase percebi o que era essa vontade. Se você pudesse ter esperado só mais um pouco. Esta foi apenas uma voz suave e macia, mas a alma de Kai Yang congelou instantaneamente, um frio penetrando nas profundezas de sua alma. O quê? Kai Yang perguntou, atordoado. O segundo seguinte. Um trovão roxo ofuscante encheu a visão de todos. Uma luz de lança incomparavelmente afiada se espalhou por toda a arena marcial, tão brilhante que as pessoas não conseguiam abrir os olhos, como se suas próprias almas fossem perfuradas por essa luz de lança. Bang! Um raio espesso de luz de lança atravessou o peito de Kai Yang. Sangue e carne voaram em todas as direções. Os olhos de Kai Yang se arregalaram quando ele cuspiu uma boca cheia de sangue, seu corpo jogado para trás como uma boneca de pano. Puff! Kai Yang bateu no chão como um cachorro morto, quebrando todos os azulejos debaixo dele quando ele caiu. A área de seu peito onde fica o coração tinha um buraco incrivelmente grande o atravessando.
Seu coração foi despedaçado e o sangue irrompeu como uma fonte carmesim. O que? Essa mudança ocorreu tão repentinamente que nenhum dos artistas marciais presentes pôde reagir a tempo. Apenas um momento antes, todos pensaram que Lin Ming morreria sob a mão de Kai Yang. Mas em uma fração de segundo, as marés haviam virado. O petrificado Lin Ming repentinamente empurrou sua lança, perfurando o coração de Kai Yang. Uma simples investida com a lança o matou. Embora tenha havido um fator surpresa, isso foi o suficiente para provar o quão grande era a diferença entre a força de Lin Ming e a de Kai Yang. Ele ignorou o ataque de Kai Yang e o matou. Mukgu resmungou para si mesmo. A força de Lin Ming excedeu em muito suas imaginações mais selvagens. Até mesmo Feng Shen perdeu um pouco sua antiga calma. Ele soltou um longo suspiro e balançou a cabeça lentamente. Não se sabia exatamente quais pensamentos estavam correndo em seu coração. Dezena de pés de distância, apesar do coração de Kai Yang ter sido esmagado, ele ainda não havia morrido. Ele agarrou o chão debaixo de seu corpo, suas unhas pretas cravando no chão, cobertas de sangue. Por quê? Como poderia? Porque assim. O rosto de Kai Yang estava torcido. Seus dois olhos redondos estavam cheios de descrença. Ele não estava disposto. Ele havia pacientemente suportado a dor na alma no caminho do imperador por um mês inteiro. Foi simplesmente uma tortura desumana. Mas finalmente, ele obteve uma gota da vontade imperial que ele poderia usar para si mesmo. Ele pensou que isso havia estabelecido o caminho para ele se tornar um imperador demônio no futuro. Ele pensou que, com isso, ele seria capaz de subir aos céus e ter glória eterna. Mas apenas nesta primeira batalha, ele morreria assim. A vontade imperial claramente tinha apunhalado o corpo de Lin Ming, então como isso aconteceu? Você? Kai Yang se apoiou para encarar Lin Ming. Enquanto ele falava, mais sangue escorria de sua boca. O sangue que saía de seu coração lentamente parou, o resto foi drenado. Ele queria dizer alguma coisa, mas antes que pudesse dizer suas últimas palavras, seus olhos se arregalaram. Pá! Kai Yang caiu no chão, morto e sozinho com seus arrependimentos. Por um tempo, o silêncio caiu sobre todos os artistas marciais da arena. A vitória de Lin Ming estava dentro das expectativas, mas com a batalha tendo alcançado este ponto e tantas voltas e reviravoltas, eles não tiveram tempo de responder. No entanto, o que ninguém duvidava foi que a força de Lin Ming superou em muito a de Kai Yang. Na área de convidados especiais, o rosto do Lorde Superior Yan havia escurecido. A vontade imperial foi realmente inútil contra Lin Ming. Marra também parecia solene. Era a sua vez de enfrentar Lin Ming. Embora ele não tenha colocado Kai Yang em seus olhos, para ele derrotar Kai Yang sem revelar a maioria de sua força oculta não era necessariamente possível. Este garoto. Marra passou a mão sobre o cabo de seu sabre tesouro, seus olhos se enchendo com uma brilhante intenção assassina. Na arena, a energia infernal que vazou do corpo de Kai Yang se transformou em um avatar de um demônio celestial que mergulhou na direção de Lin Ming. A tatuagem do demônio celestial de Kai Yang estava no final de formar um demônio celestial de 8 asas. Lin Ming apontou os dedos e, com os dedos como uma lança, uma luz de lança brilhante foi emitida. O avatar infernal foi esmagado por essa luz de lança, transformando-se em pura energia infernal que se derramou no corpo de Lin Ming. Em seu braço, o quarto par de asas estava lentamente se formando. Pico de um demônio celestial de 8 asas. Depois que Lin Ming absorveu metade da energia infernal de Kai Yang, ele estava chegando cada vez mais perto de se tornar um demônio celestial de 10 asas. Lin Ming respirou fundo, suprimindo lentamente a inquietação em seu coração. Um momento atrás, quando ele foi atingido pela vontade imperial, ele realmente sofreu um grande impacto. Mesmo tendo a intenção marcial Sansara, sua mente quase caiu nas ilusões.
Assim, Lin Ming havia deixado a intenção marcial do demônio celestial, Asura, e romper dentro de seu corpo. A intenção marcial do demônio celestial, Asura, não só poderia suprimir o corpo, mas também poderia suprimir a força da alma. Com a intenção marcial do demônio celestial, Asura, combinada com a intenção marcial Sansara, as duas intenções marciais se uniram contra a vontade imperial, suprimindo e reprimindo. Lin Ming originalmente queria aproveitar esta oportunidade para obter algumas compreensões sobre a vontade imperial, mas assim que ele deu uma pequena olhada, Kai Yang já estava atacando. Então, Lin Ming não teve escolha a não ser parar e abrir 50% da força do deus herege, matando instantaneamente Kai Yang. Lin Ming pegou o anel espacial de Kai Yang e então atirou o trovão do demônio extinguidor de sangue nele, sugando sua essência de sangue. Agora, as técnicas da arte da alabarda da grande desolação não eram mais os movimentos assassinos mais fortes de Lin Ming. Mas isso não significava que Lin Ming tivesse desistido de cultivar a arte da alabarda da grande desolação. Isso porque esse método de cultivo usava principalmente o caminho do abate em seus ataques, por isso lhe dava uma grande quantidade de inspirações. Perseguindo o trovão, perseguindo o sol, arco-íris penetrante, todos esses três movimentos nasceram da arte da alabarda da grande desolação. Inconscientemente, Lin Ming tinha entrado no caminho das artes marciais mistas, atingindo o limite de um grande mestre de artes marciais que criou o seu próprio legado de artes marciais. Usando a mão direita para segurar a lança divina do cometa roxo, apontou-a para o chão e desenhou uma lua crescente. Então, ele olhou para onde Yanxi e Mahaki estavam sentados e calmamente perguntou: então, quem é o próximo?